Tá aí 10 horas e 9 minutos, por aqui segue o Conexão 91 até meio-dia e agora também estamos ao vivo pelo nosso Facebook e recebendo no estúdio Continue. o Wendel Stein. E é engraçado, é como né, as coisas acontecem, a gente começa a bater papo e aí a gente já se conhecia desde a infância. Bom dia, Wendel, tudo bem? Bom dia a todos, obrigado pelo convite. Você falou a verdade, né? Eu fui amigo há mais de 40 anos do irmão aqui do Folga, né? E foi um dos maiores campeões de bicicross da história de Sumaré. Então foi um encontro assim, bem agradável. Prazer em te ver novamente. Igualmente, Ian. E é legal, é que eu fiquei sabendo até que ele escreveu algo a respeito do meu irmão. Exatamente. O meu segundo livro, né, Anos Sem Volta, tem um capítulo que eu falo da antiga pista de bicicross, que era onde hoje é a Anchieta. É. E lá com o seu irmão, né, a gente aprontou muito lá, é muito fundo, né, Mas você tentou ser um piloto de bicicross também? mas não consegui. Foi A- isso certo. o seu irmão, eu até lembro desse dia, né, Hum. eu cheguei a folgar. Eu quero aprender a pular essa rampa de barro. Falou, ó, então você pega, você pedala com tudo, chega e salta. É. Aí aquele público enorme vendo, né? E lá vai eu. Na hora que eu fui pular, em vez de puxar bidão pra cima, foi pra baixo. E tom. Foi o Eu capote só. fiquei um mês com vergonha de aparecer no lugar depois. Vamos pro nosso bate-papo. Ó, já começamos contando, né? O cara já. Wendel, eu tô lendo aqui para explicar um pouco do seu trabalho. Eu vou ler duas partes aqui, depois a gente fala mais a respeito. Você é produtor cultural multiplataforma com o maior número de trabalhos da região metropolitana. Explica pra gente o que significa produtor cultural multiplataforma. Você usa todas as mídias? Seria assim? Exatamente, porque nos últimos 10 anos eu publiquei 14 livros entre ficção, obras jornalísticas, produzi mais de 14 filmes, entre curtas e longas metragens. Sou compositor musical, tenho 5 músicas, né, compostas, a maioria para os meus próprios filmes. E agora começando na área de escritor infantil. Nós temos hoje um super entrevistado, uma pessoa muito importante para a nossa região, que fala muito de Sumaré e fala muito da cultura brasileira. Então, assim, como esse traje aqui estava disponível na minha casa, eu olhei para ele, ele olhou para mim e eu falei, vamos, vamos. Mas é uma homenagem, na verdade, para você, por você ser tão cuidadoso em falar do Brasil, em falar da arte do Brasil, do folclore do Brasil. Mais uma vez, meu muito obrigada. E eu nasci em Sumaré, hoje há alguns anos eu moro em Paulínia, mas essa região que abrange Nova Odessa, Montemor, Sumaré, Hortolândia, eu sou da época que Hortolândia fazia parte de Sumaré, né? Então, nas minhas histórias, eu criei uma cidade que fica entre Sumaré, Hortolândia, Nova Odessa e Paulínia. Essa cidade se chama Fortunato. E em todos os meus livros de ficção, as histórias passam dentro da cidade de Fortunato, que nada mais é do que todas essas cidades, todas as lembranças que eu tenho contida nela. Olha aí, Foga. Ele inventou uma cidade dentro dessa cidade. Muito, muito interessante. Você foi colunista ou você é colunista do Brazilian Times? Eu fui colunista por 3 anos, né? Mas aí, devido à demanda de trabalhos na minha área multiplataforma, eu tive que deixar por um tempo, né, de escrever para o jornal. Mas eu tenho as portas abertas, né? Quando eu finalizar todos esses trabalhos, com certeza eu vou estar voltando a ser o colunista desse jornal, que é muito importante e hoje é o maior jornal norte-americano editado em língua portuguesa. Tem várias moções pela sua obra emitida pela Câmara de Paulínia, né? Isso é. A moção é um reconhecimento pelo trabalho que você fez em vida, né? Mas é o que eu falo, né? O meu segundo livro, chamado Ano Sem Volta, que nada mais é
que é as recordações de uma criança que viveu em Sumaré nos anos 80. Essa obra minha, dos 14 livros, é a obra que teve mais sucesso de crítica e de público. Foram mais de 8.000 exemplares digitais vendidos pelo site da Amazon. Em 4 ocasiões eu tive à frente do Harry Potter nas vendas. Poxa vida. E o que me chateia, sabe quantos exemplares foram vendidos em Sumaré? Ah, Nenhum. poxa vida. É um livro que fala, sobretudo, de uma cultura dos anos 80 de Sumaré, uma declaração de amor a Sumaré, mas na própria cidade não houve vendagem. Isso, de certa forma, também foi bom, né? E serve até como dica para aquela pessoa que quer se tornar um escritor, quer estar publicando uma obra. Hoje, o mercado digital, sobretudo a Amazon, que é o que lidera, possibilita para qualquer pessoa escrever o seu livro, publicar pela plataforma sem custo, e na hora que a pessoa, o consumidor, vai comprar o livro, opta pela versão digital ou pela versão impressa. Se optar pela versão impressa, a própria Amazon imprime, entrega, né, recebe e passa a comissão para o escritor. Então, isso realmente foi uma revolução no ramo literário, mas também mostra o seguinte: a gente tem que escrever materiais, e isso vale para cinema, isso vale para literatura, vale até para música, que precisa agradar o leitor e não agradar a nós mesmos. Porque quem vive de cultura precisa da venda do produto. Então eu tenho que fazer o que vende, o que agrada. Se eu for escrever apenas para mim, provavelmente não vai ter vendagem nenhuma. Então a gente tem que aprender técnicas de marketing, marketing digital, para conseguir promover esse produto, para a gente não ficar dependente da nossa família comprar, da cidade comprar. Tanto que hoje, em qualquer lugar do Brasil que eu vou, dentro do cinema, dentro da literatura, eu sou muito conhecido. Dentro da própria Sumaré, dentro da própria Paulínia, ninguém sabe quem eu sou. Ô, Wendel, você falando dos anos 80 aí, você conta o quê? Você conta um pouco da história dos jovens, das discotecas? Exatamente. São vários capítulos, cada capítulo tem uma história, né? E já que essa criança cresceu nos anos 80 em Sumaré, então o próprio progresso de Sumaré se mistura com as aventuras desse personagem. Então, tem momentos da construção do principal supermercado da cidade, que tinha a lenda do japonês misterioso que morava no subsolo, tem as histórias da caça à onça, e assim por diante. Então, a construção da escola Anchieta. Tem a história também da loira do banheiro lá do Dom Jaime, ou não? Não, não tem. A mulher de rodoviária. Mas é real, existiu. Existiu, eu lembro. E tem tantas histórias, por exemplo, uma coisa que eu lembro, né? Porque eu acho que a história de qualquer pessoa é interessante, precisa ser exposta, precisa ser contada. E tem um momento muito legal que eu lembro assim nitidamente, né? Eu tinha meus 11 anos de idade e eu treinava capoeira com o mestre Nilson, que foi Nossa, Nilson. uma lembrei. lenda aqui da cidade, né? É. E o mestre Nilson sempre muito carinhoso, muito atencioso. E, e nesse dia eu cheguei um pouco mais cedo, lá na academia, que ficava na frente do recreativo, em cima de uma papelaria. E na hora que eu subi, Ponto certo. o ponto certo. E Meu quando eu Deus. subi, o professor estava lá no canto, chorando. Falei, nossa, professor, o que que aconteceu? Ele falou, Wendel, uma tragédia. O que foi? Raul Seixas morreu. Que ano Ah, foi? foi 88. Eu acho que foi 88 e Nossa. 89. Aí eu lembro, eu falei, ô professor, em homenagem a ele, vamos colocar na vitrola uma música dele e vamos cantar? Aí colocamos na vitrola e cantamos a música do Raul Seixas.
Então são coisas assim até meio à toa, né? Mas que fixam na nossa recordação e na hora que a gente transforma em palavras, em texto, ou coloca um pouquinho de realidade fantástica, que a gente sabe, né? O tempo sempre a gente acrescenta uma coisinha ou outra, né? Aí acaba tornando vida as palavras e imortalizando, né? Essas pequenas histórias de Sumaré. Olha, a Avenida Rebouças antes era muito lendária, né? Hoje eu lembro como você está falando. Fica na memória. A gente tinha o balão fechado. Antigamente, ser jovem era muito gostoso, porque a gente tinha o que fazer, todo mundo ia lá pro balão. Você é desse tempo? Eu posso perguntar a sua idade ou você é daqueles que não fala? Eu tenho meio século de existência. 50 anos. Não, dizem que até os 40 a gente aprende, depois a gente vive, então você só tem 10. Exatamente. Então a Avenida Rebouças era muito divertido, né? O pessoal passava com aqueles carros antigos, era gostoso, o balão era fechado, tinha o café expresso. O Poga é desse tempo, se lembra muito bem, que era o tempo de ouro de Sumaré. Eu acho que foi a melhor época de Sumaré, assim, tratando-se de ser jovem e morar aqui. E nessa época, hoje não tem, mas naquela época a gente tinha um clube de astronomia na cidade. Hum, Tivemos o maior grupo ufológico do Brasil, que foi o CEPEX, que eu inclusive fiz parte, né? Eu fiz parte da equipe da revista UFO como consultor por quase 2 anos. E se um dia a gente vier bater um papo sobre UFOs extraterrestres, precisa de 2 horas de programa para contar um pouquinho dessas venha, aventuras muito importante. nesta época, né? E também a gente tem um dos maiores escritores de ficção científica do Brasil, que é de Sumaré, que é o Roberto de Souza Causo. O Causo conseguiu trazer numa feira de ciências em Sumaré, que a gente fez com recursos próprios, o Bruce Sterling e o Orson Scott Card, produtores de Hollywood. Se falar O Segredo do Abismo foi ele, né? E vieram de graça como palestrantes aqui em Sumaré em eventos que nós fazíamos, né, antigamente, porque eu fui um dos fundadores da Base Estelar de Campinas e esses clubes, numa época pré-internet, a gente acreditava e a gente acredita que a ficção científica é o melhor instrumento para motivar as crianças a estudarem ciência. Então, a gente sempre fez esse trabalho durante toda a nossa vida. Que lindo. Eu não sabia que tinha isso. Isso foi nos anos 90? 80, 90. Sabia, Poga? Também não. Bom, eu tinha 10 anos, né? Eu também. Inclusive os mondines, que eram do CEPEX, o grupo ufológico, foi um dos grupos que tiveram diretamente ligado com o caso Varginha, né? Foi, Só isso eu lembro. que até hoje eles não cedem mais entrevistas, né? Mas são pessoas que tiveram envolvido nesse maior fenômeno ufológico do mundo, que foi o caso Varginha. Foi um caso muito sério e real. Podemos entrar no assunto dos seus longas? Vamos lá, quanto tempo já passou? Poga, vai direto? Pode ir, vamos lá. Pode ir. Você falando aí falando de ficção científica, algum filme inspirou você para você ir por esse lado também, não foi? Olha, eu comecei com a Turma da Mônica, aí me maravilhei quando eu conheci a obra do Monteiro Lobato, mas com certeza foi através de obras de ficção científica, como Isaac Asimov, Arthur Clarke, que essa paixão pela ficção surgiu. Mas se eu fosse apontar o principal escritor, foi Stephen King, que até hoje eu considero o melhor e mais contundente escritor que já teve no mundo. Você falando aí de ficção científica, eu lembro de umas séries que tinha Eu era doido, quando era moleque, eu não perdia. Era aquele, passava na Globo, Túnel do Tempo, né? Como chama lá? Terras Gigante, tinha
O que tinha lá o Doutor Perdido no Espaço, Perdido no Espaço, Star Trek. Star Trek. Inclusive Star Trek, né? Eu, como na minha carreira de jornalista, eu tive a oportunidade de estar com Leonardo Nimoy, Poxa que vida, foi quem fez o papel do Spock. E até hoje, no meu escritório, eu tenho a foto dele autografada. poxa vida. Assim como também eu tenho a foto autografada do maior vilão da história do cinema, que foi o Darth Vader, Eita, que o David Prowse teve no Brasil, né? Através desses clubes de ficção científica, e na ocasião eu consegui fazer uma entrevista com ele e ele acabou me dando, né, essa foto autografada. Então são duas coisas que eu guardo assim com muito carinho dentro de casa. tá aí, 10 horas e 34 minutos. Por aqui segue aí o Conexão 91 até meio-dia. E a gente tá batendo um papo hoje ao vivo aqui na Nova 91, a Karine e o Wendel Stein. Batendo esse bate-papo gostoso aqui na Nova 91, né? Wendel, vamos falar um pouquinho dos seus longas, dos seus filmes? Danda, o Mão Pelada e a Uiara. E qual que foi a grande inovação? Primeiro, a gente fez sem patrocínio, sem dinheiro nenhum. E foi o primeiro filme infantil a mexer com o folclore brasileiro, que foi filmado com equipamento 3D de origem e foi exibido no cinema 3D. Porque até então os filmes nacionais que eram produzidos em 3D eram filmados com equipamentos normais e depois, através da técnica, eram convertidos para 3D. Mas não, esse filme aqui já foi feito na sua origem em 3D. Então foi realmente a pós-graduação em cinema, né, tanto para mim como para o Álvaro Barbosa. Consumiu muito tempo, muito dinheiro, 4 muitas anos. lágrimas, né? Mas o resultado foi muito, muito bacana, porque até pela falta de recursos, quando a gente ia numa vila de pescadores, né, gravar uma cena lá, a gente chamava os próprios pescadores para interpretar os seus próprios papéis. Então ficou muito real, né, o filme. Então o Daniel Yara foi um marco assim nas nossas carreiras. Eu agradeço muito o Álvaro Barbosa por ter me convidado para estar fazendo parte desse trabalho. E falando um pouquinho sobre esse personagem Danda, porque o Danda já é o sexto trabalho audiovisual na qual esse personagem faz parte. O Danda foi um personagem baseado no avô do Álvaro Barbosa e conta a história de um mascarado que viaja pelo Brasil desfazendo mandigas e enfrentando personagens do folclore brasileiro. E ele sempre teve uma pegada assim muito para o público infantil. Depois do longa-metragem Danda e Aoyara, eu falei, Álvaro, você dá a permissão de eu pegar esse personagem e colocar um pouquinho do Wendell Stein nesse personagem? Então eu criei Danda o Capa Preta, que é um personagem mais dark, com uma história muito mais adulta. E aí surgiram dois materiais em cima disso. O primeiro material é o livro de terror chamado Danda o Capa Preta, A Maldição de Scofield, na qual ele enfrenta o capiroto em pessoa. E o filme Danda o Capa Preta e Lobato, na qual eu faço uma homenagem ao Monteiro Lobato, transformando o escritor num personagem das histórias do Dando Capa Preta, que ele tenta ir para libertar um saci preso pelo Lobato. Esse filme vai ser lançado agora logo após a eleição, só não é lançado agora porque a lei eleitoral que impede esse tipo de evento, né? E já foi finalista em 2 concursos pelo Brasil. Então, é um trabalho, eu acho, que deu muito prazer à produção. A gente tem uma trilha sonora feita pelo Adriano Alcântara, maravilhosa, que lembra muito uma canção da Walt Disney. É impecável na sua edição, nos efeitos especiais e no carinho que a gente fez essa produção. Foi feito com recursos da Lei Paulo Gustavo
por Sumaré, com a produção do Sérgio Vasconcelos, que também é uma figura do audiovisual que há mais de 30 anos está aqui na cidade produzindo e sobrevivendo dentro dessa área do audiovisual. Então, obrigado, Sérgio, obrigado por toda a equipe envolvida com o filme Dando Capa Preta Lobato, e logo vai estar disponível gratuitamente em todas as plataformas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Esse filme recebeu também 3 moções por melhor roteiro, direção e elenco? Antes do filme Dando Capa Preta, foi feito um filme trash chamado Fome, o filme. Esse é um longa-metragem que eu fiz uma homenagem a tudo que o cinema trash americano fez nos anos 70. E peguei um pouquinho da Boca do Lixo do Brasil, né, daqueles filmes Sexta-feira 13, e fiz um filme completamente trash, na qual um grupo de estudantes acaba perdido num sítio abandonado, e aí, no melhor estilo, né, um serial killer aparece e começa a matar um por um. E esse filme foi feito sem patrocínio nenhum. Geralmente um longa-metragem a gente demora um ano para a produção dele. Esse filme eu consegui reunir os maiores nomes do cinema que tinha aqui no interior de São Paulo. Todos aceitaram trabalhar gratuitamente no filme, inclusive os atores. E aí o que aconteceu? De um ano, eu falei, esse filme só vai dar resultado se a gente conseguir fazer em 6 dias. 6 dias? Então, esse filme foi feito em 6 dias, até porque foi filmado dentro, numa casa que tinha uma plantação de milho à sua volta, tá? 6 dias depois, essa plantação de milho ia ser cortada, então não ia dar continuidade no filme. A gente só tinha recurso para um efeito visual por vez, então se eu desse um tiro no ator e não funcionasse, a maquiagem estaria perdido. Se chovesse, tinha dado errado. Ixi. E por milagre, em 6 dias a gente conseguiu finalizar esse longa-metragem. 2 meses depois, estava estreando no cinema. E 3 meses depois, a gente estava recebendo 3 moções na Europa, no Festival Sim Sueca. Então, foi uma coisa que eu acho que hoje a gente não conseguiria repetir novamente, porque foi um cenário que não choveu, que tudo funcionou, que eu consegui juntar no mesmo calendário grandes nomes do audiovisual e deu tudo certo, sem dinheiro nenhum. Poxa Então, vida. Fome foi um marco, né? Então, o Danda e a Yara foi a pós-graduação nossa, onde a gente aprendeu realmente a fazer cinema. O Fome foi a prova de fogo. E depois, agora o Danda Lobato foi a aplicação de tudo que a gente aprendeu até hoje. Certo. Posso fazer uma pergunta? Pode? Quando eu estudava no Anchieta, você estava falando da construção da escola. Naquela época tinha filmes que a gente assistia, filme brasileiro, e a gente, assim, eu como criança, pré-adolescente, eu não dava bola, sabe? Eu não tinha noção da importância. Você acha importante você, como, né, escritor e cineasta, principalmente nacional, a importância dos professores, das escolas, levarem mais isso para dentro da escola, para a criança de agora entender quão é importante a arte e a cultura brasileira? Eu acho que antes disso, né? Hoje eu acho que as escolas, os professores, a gente tem que tomar uma atitude mais estadista, ou seja, menos esquerdista e menos direitista, né? Porque hoje a nossa mentalidade, eu estou falando como educador também, tá? Então a mentalidade está muito de esquerda, as coisas evoluíram, as coisas mudaram. Então a gente tem que saber da responsabilidade social, tá? Que os professores têm, são heróis, que os produtores culturais têm. Então, primeiro, a gente precisa de material literário e material audiovisual com responsabilidade social para poder dar acessibilidade para essas pessoas. Que hoje a gente não tem um volume tão grande disso para conseguir fazer essa distribuição.
Então, essas leis, como o Aldir Blanc, a Paulo Gustavo, o PROAC direto, PROAC CMS, são instrumentos que estão dando essa oportunidade, inclusive com regras muito específicas de inclusão social. Então, a partir desse momento, eu creio que num curto espaço de tempo a gente já comece a ter materiais de qualidade para poder estar apresentando para os alunos. E tem até uma polêmica, por exemplo, eu gosto muito do Monteiro Lobato, né? E hoje muitas pessoas da área do ensino criticam, né, a posição do Lobato. Só que, ao invés de mudar o conteúdo do livro, eu acho que deveria ter um recado antes do começo do livro, que, olha, essa obra foi produzida em época tal, reflete pensamentos da época, tudo, para a gente não cometer um crime histórico realmente. Porque a gente só sabe quem nós somos e quem nós seremos se a gente souber de onde nós viemos. Verdade. E a gente está tentando apagar essa história de onde nós viemos, que nós somos uma população preconceituosa. Se a gente não aceitar isso, a gente nunca vai conseguir mudar. E às vezes eu sinto, opinião pessoal, que a gente está tentando apagar isso daí. Em Paulinha, agora eu estou lançando esse ano mais um filme que se chama Vozes de Paulinha. É um documentário que eu peguei 30 pessoas de diversos pontos da cidade, diversas idades, profissões, e comecei a registrar a história de vida de cada um. E com a junção de tudo isso, eu começo a criar, né, uma identidade do que foi e do que é Paulinha. Aí eu até recebi algumas críticas, mas por que você não fez um filme de ficção, né, com essa verba? Porque ficção você pode ganhar prêmio, você pode vender, ganhar dinheiro. E o documentário, o que que acontece? Eu uso uma equipe bem menor, mas nem por isso é menos trabalhoso, e vai interessar praticamente para a cidade que eu estou fazendo. E aí entra esse ponto, porque nós, produtores culturais, a gente tem que ter essa responsabilidade social com a cidade. E eu falei, na hora que eu estou fazendo um trabalho desse, isento de posições partidárias, etc., eu estou criando um documento histórico que vai ficar para sempre na cidade. Porque o nosso povo é a nossa principal estrela. E na hora que a gente valoriza, a gente dá vida para o pequeno agricultor, para aquele dono de boteco que está 60 anos lá no canto, está trazendo vida. A gente fala, pô, eu estou aqui na cidade, eu amo essa cidade, ó, é gente da gente. Então, Vozes de Paulínia, que vai estrear aqui na região logo após das eleições, né, visa esse encontro. E também nessa linha de pensamento, que até então eu sempre escrevi para adultos. E aí surgiu o Pé de Sol. Estudos, principalmente da revista Lancelot, que é uma publicação norte-americana, apontou que 70% das crianças do Brasil estão sofrendo de depressão após os anos de Covid. E nunca ninguém fez nada relativo a isso. E essa obra que eu escrevi com a ajuda de psicólogos, psicoterapeutas, é a primeira obra no mundo que ajuda a criança a partir dos 9 anos de idade a lidar com o luto causado pela Covid-19. Porque essa criança, esse personagem do livro, passa pelos anos de pandemia e é afetado diretamente pela pandemia. Então, na hora que a criança lê isso, ela se coloca no lugar dessa criança. E quando ela escreve sobre isso, quando ela explica da história para os professores, já é uma forma de terapia. Então, esse livro para o público infantil foi feito graças ao PROAC ICMS. A Desktop aportou, né, esses recursos junto ao governo do estado de São Paulo e serão 2.000 exemplares distribuídos gratuitamente em Sumaré, Nova Odessa e Paulínia. Então, isso é uma atitude que eu gostaria que não só eu, mas que outros amigos do ramo da literatura fizessem, que isso demonstra compromisso social com as pessoas.
Porque não adianta, a gente está vivendo numa era de pandemias, haverão outras, né? Se não tiver material para nossas crianças consumirem, materiais de qualidade, o que que será de nós? Então, isso é responsabilidade social. Eu, assim como muitos de vocês, perderam alguém próximo, vítima da pandemia. Então, quando eu escrevi isso, né, que eu perdi um irmão vítima da pandemia, é uma forma de homenagear todos que viveram na época mais trágica da história da humanidade. Então, o Pé do Sol representa tudo isso e está sendo uma honra poder publicar e estar distribuindo gratuitamente esses exemplares nas escolas. Vai ser distribuído então nas escolas, então. 1.500 exemplares em Sumaré, 200 em Paulínia e 300 em Nova Odessa. Bom, eu acho um trabalho lindo. Esse vai ficar aqui para a gente ler. Obrigada. Eu acho um trabalho lindo focar nos alunos, de quebra também nos professores, né? Porque os professores vão entender que se trata de arte, de cultura nacional dentro das escolas. E eu vou falar por mim, tá? Eu tenho coisas que eu vivi na escola que nunca mais na minha vida eu vou esquecer. Teatro, a gente fazia festa folclórica na escola. Tem criança, sem brincadeira, que eu falo, você sabe o que é folclore? Não, não sabe o que é folclore. Que eu acho que ou a escola tá deixando passar muito, só porque tem no calendário, não, vamos fazer alguma coisa e tá tudo bem, passou, passou. Mas é muito importante os professores e as crianças saberem que isso tudo se passa dentro do Brasil. São histórias que eu me lembro de quando eu era pequena. Você estava falando de Monteiro Lobato. Eu acredito que hoje 50% dos alunos até oitava série não se lembram quem foi Monteiro Lobato. Passa muito batido, sabe? Então, até pensando nisso, né? Quando eu publiquei essa obra, eu contratei profissionais para que, olha, e junto com o material vai estar sendo distribuído encartes para os professores com as atividades para poder estar executando em sala de aula. Então, há esse material de apoio para os professores. A gente vai estar distribuindo posters. Vocês já ouviram falar de um livro que dá posters para a criança poder É colar, complexo É, demais, né? né? Vamos lá. E também cada criança vai estar recebendo um desenho para poder colorir e vai poder enviar para a gente. A gente vai poxa, que criar no legal. portal, que hoje já está no ar, né? www.pedesol.com.br. Então, toda criança que pintar e mandar para a gente vai estar lá no site. Ah, que Wendel, lindo. eu tô vendo aí, e eu acho maravilhoso isso, porque a gente fala das plataformas digitais, tudo, mas o gostoso de você pegar, ler uma história, no meu ponto de vista, é você estar com o livro na mão, né? Você for olhar as páginas, ver. Eu acho que é totalmente, no meu ponto de vista, eu acho que é totalmente diferente desse negócio você tá num celular, né? Você vê um livro, ler um livro num celular do que você tá com um livro ter um livro, né? Ver as folhas, poder folhear. Não tem essa diferença? Tem essa experiência, mas sempre vai ter espaço para tudo. Você pode ver, a rádio existe até hoje, né? Migrou para o digital, mas não deixa de ser a rádio que a gente conhece desde a nossa infância. O cinema, a mesma coisa, né? Veio a TV a cabo, mas nunca deixou de ter essa importância. O cinema e a literatura vai caminhar assim pelo mesmo caminho. O- Wendel, como você vê, você falando do cinema, como você vê, porque a gente tá vendo aí, eu vi várias matérias a respeito dessa inteligência artificial aí, que hoje tudo vai ser através da inteligência artificial, né? Os artistas, né? Vozes, tem até uma briga aí a respeito disso, né? Vamos lá. Eu vou ter que ir um pouquinho mais atrás para poder chegar nesse ponto, tá? Hoje o ensino, da forma que nós conhecemos, da forma que nós fizemos, os professores da forma que lecionam hoje, são coisas já do passado. Vai haver uma mudança quantitativa de uma hora para outra, que começou com a pandemia, com essa migração do digital, que não vai ter mais break.
não vai ter mais como impedir. E com o auxílio da inteligência artificial que já está aí, e hoje o problema da inteligência artificial não é ela estar aí, mas como que a gente faz o uso dela de maneira consciente. Tanto que hoje os profissionais de inteligência artificial aprendem os prompts. O que que é os prompts? Quais as perguntas que eu faço para obter a coisa de maneira correta e da maneira que eu quero fazer, que eu quero fazer. Então, em resumo de tudo, o que eu acho da educação, tá? A gente tem que ensinar empreendedorismo para as crianças, tá? Exatamente. Porque sem isso, o que que vai acontecer? Não vai ter vaga de trabalho para ninguém. A inteligência artificial vai tirar essas vagas de emprego. Então, imediatamente, empreendedorismo nas escolas. A pessoa não tem que ser empregado, tem que ser gerador de De emprego. emprego. E isso envolve mudança de leis trabalhistas, toda uma concepção raiz que vem da história do Brasil. A gente vai ter que mudar, além do empreendedorismo, as matérias que a gente aprende na escola. Eu ouvi do Sr. Carlos Wizard uma vez o seguinte: se seu filho é bom em português e mal em matemática, pague aula particular de português, que a gente tem que melhorar aquilo que a pessoa já é bom e descartar aquilo que a gente tem as fraquezas. O próprio autismo, né, fala isso, né? O autismo tem dificuldade em muitas coisas. E eu falo porque eu sou autista e eu tive muitas dificuldades na vida por causa disso. Então, na hora que eu conseguir focar nas minhas qualidades, na hora que a gente foca, a coisa amplia. Aí É como uma luz no fim do túnel. é como uma Descobri o que eu consigo luz no fazer fim bem do feito. túnel. Então a gente tem que criar essa luz no fim do túnel para a educação. E esse tipo de modificação é muito agressiva, é muito rápida, mas é necessária, tá? Tem coisas hoje dentro do aprendizado que hoje uma criança tem mais conhecimento, tá, do que uma pessoa de 50 anos a 20 anos atrás. A coisa mudou muito. E essa acessibilidade da cultura é vital. Dói no meu coração quando eu descubro que uma criança nunca leu um Monteiro Lobato, que um adulto nunca assistiu um filme como Ladrões de Bicicleta, Poderoso Chefão, Interestelar, que são pessoas que ampliam a mente humana. Tá? Hoje a tecnologia, a ciência está tão avançada, tá? Que é muito bonito deslumbrar o futuro. E o Gene Roddenberry, que foi o criador da série Star Trek, sempre acreditou no seguinte: o futuro vai ser um lugar maravilhoso. E a nossa luta é para a gente poder fazer parte desse futuro. Ou a gente é a parte da solução, ou a gente é a parte do problema. Eu prefiro ser a parte da solução. E vocês? É, você passa em algum lugar, tipo, aleatório, você fala assim, nossa, que legal, aqui dava pra gravar alguma coisa? Você tem esse flash, assim? Toda hora, Tem. toda pessoa que eu converso, quando eu venho fazer uma entrevista na rádio, eu vejo uma pessoa caracterizada dessa forma. Já virou personagem de um livro, né? Quando eu vejo o Folga, que gerou um herdeiro, né? Já é um personagem de um livro. Então, tudo que a gente vê é o material. Hoje nada se cria, tudo se copia, se aperfeiçoa, tá? E voltando falar na política, tá? Vamos pegar a China. A China está deixando de ter esse modelo socialista e quem já esteve na China e vê como que funciona lá hoje o padrão de vida, a qualidade de vida que as pessoas, que os chineses estão tomando, é uma revolução. Então, o socialismo não deu certo, o capitalismo não deu certo, está surgindo agora uma terceira via. E essa terceira via eu acho que vai ser o futuro, né? Então é o que eu falei. Vamos para academia 3 vezes por semana, vamos comer certinho para a gente conseguir estar vivo para poder ver o futuro, que vai ser um lugar muito bacana para a gente estar. Pois é, eu tenho 43 anos hoje e converso muito com a minha irmã, né? Porque nós temos pais idosos a respeito disso, a respeito de físico principalmente, a respeito da mentalidade. Educação física. A gente cresceu
dando 100 voltas em torno da quadra da escola. Verdade. Educação física tem, no seu primeiro momento, a educação alimentar, a educação de disciplina, e nunca, quase nunca foi aplicado nas escolas. Então, se a gente começar a investir em esportes, que eu acho que é a melhor maneira de tirar o adolescente, as crianças da rua, e dentro dessa educação esportiva tiver educação de alimentação, de postura, a gente vai ter menos crianças ficando doentes por alimentação errada, né? E com condutas muito melhores dentro e fora de casa. Então, o esporte é um caminho, desde que vinculado com a educação, né? É igual a capoeira, é igual ao Kung Fu, é legal, mas a gente tem que saber a origem, a história, o que tem por trás. Bons cursos de Kung Fu, porque eu sou aluno de Kung Fu, metade da aula é filosofia, é história, é a cabeça em ordem. Então, é o que eu falo. O esporte, aliado com a educação, é o primeiro caminho para esse problema da alimentação errada de jovens e adolescentes que a gente carrega hoje para a nossa vida adulta. E é muito difícil combater um vício depois de escalado. Se a gente pega na origem, é muito mais fácil. Eu comecei a comer brócolis só depois de adulto. Você está falando sobre. É engraçado, mas importante para os pais entrarem num acordo com a criança a respeito do tempo, né, que se gasta no celular, sem fazer nada de criativo, digamos assim, porque tem que brincar, a criança tem que brincar. Mas eu acho que o celular ele não leva para um padrão, um padrão cultural necessário, entendeu? Vai aprender técnicas de joguinho, mais um monte de coisa. Inclusive tem um amigo meu que hoje ele tem 20 anos, que é o Gabriel, que ele trabalha com tecnologia de criar games. Começou quando era criança, tudo bem. Foi para um mercado comercial. Mas a importância dos pais incentivarem a criança a ler em casa. Com 6 anos, 7 anos, começou a ler. Eu conheço muitos que conseguiu, mas eu conheço milhões também que não têm essa preocupação. Deixa eu dar um livro para o meu filho para ver se ele lê. Não, olha, seu tempo agora vai ser de leitura. Hoje, o principal mal do século chama a síndrome do pensamento acelerado, que é causado em adultos e, sobretudo, em crianças, pelo uso excessivo dos meios de comunicação como consumidores de multiconteúdos. Qual que é a solução disso? Inclusive, um dos projetos que eu estou colocando agora lá na Lei Rouanet, eu vou estar criando, junto com a Fundação Neemias, em Paulínia, o curso de stop motion, de animação para crianças. Por que isso? Na hora que a gente pega a criança, que é um consumidor de conteúdo, e coloca ela para fazer a criação do conteúdo, a gente inverteu o polo de negativo para positivo. Na hora que a gente pega um aluno passivo e ensina o empreendedorismo, é a mesma coisa, do negativo para o passivo. Na hora que nas aulas de redação, que a gente dá o conteúdo de imaginação criativa, a pessoa deixa de consumir e começa a produzir conteúdo. Então, eu acho que a única forma da gente tratar essa onda da síndrome do pensamento acelerado é ensinar as crianças e por que não os adultos, né? Vamos começar a escrever, vamos começar a compor músicas, vamos começar a produzir coisas. Então, é sempre imobilizando o negativo e transformando em positivo. Dentro do Cabala, que é uma coisa que eu acredito muito, diz que só existe 3 tipos de energia no universo: a energia positiva, a energia negativa, que não é ruim, porque toda energia negativa pode se converter para positiva. A única energia ruim é a antivibração, a antienergia, que é o que anula tudo. Então, na hora que a gente está em cima de uma ponte, a gente não sabe que direção a gente está sendo isso. Volto para aquela primeira fase. Vamos ser solucionadores de problemas. Então, falando um pouquinho da parte literária, no último ano da pandemia, eu consegui uma façanha, tá? Que eu consegui reunir os principais nomes do conhecimento do Brasil
E cada um escreveu dentro da sua área sobre o impacto que um primeiro contato extraterrestre teria na humanidade. Então, tem físico nuclear escrevendo, tem teólogo, tem filósofo, tem cientista, tem ufólogo, tem jornalista, e acabou resultando numa obra de quase 500 páginas, com os maiores especialistas do Brasil falando sobre ufologia com a ótica da ciência. Então, sem dúvida, o impacto do primeiro contato para a humanidade é o meu grande legado para a ciência e para o jornalismo, né? É uma obra que teve uma vendagem muito boa, está disponível na Amazon. Inclusive, eu convido todo mundo a acessar a página Wendell Stein na Amazon. Lá tem meus principais livros à venda à disposição, tanto no formato digital como no formato escrito. Então, foi um marco para mim esse livro. E consegue administrar, né? Você tem uma vida bem regrada, treina, família, filhos, esposa. Tenho tentado, né? Santa é a minha esposa que aguenta o seu marido há mais de 30 anos, sendo autista, com os problemas que nós temos, então toda a minha gratidão vai para ela. E tem que ter, né? Tem que ter alguém de apoio, de suporte. A tal rede de apoio é muito importante, né? Sim, é fundamental. Só que é o que eu falei, tá? Eu vim de um pai, de uma mãe que morou e viveu na roça. Então foi um ambiente muito familiar, um ambiente muito cristão, de respeito à paz. Então isso eu acho que foi um elemento fundamental no desenvolvimento nosso. Eu cursei até a oitava série na escola Dom Jaime de Barros Câmara, que eu tive os melhores professores da minha vida, tanto que quando eu fiz vestibular passei sem precisar fazer cursinho, pelo empenho e pela dedicação que esses professores tiveram com todos os alunos. Então, naquela época no Dom Jaime a gente estudava com todas as classes sociais e isso fazia muita diferença na nossa formação. Hoje está muito mais elitizado a coisa, né? Mas Verdade. naquela época não era. Então, eu devo a Sumaré, eu devo à Escola Dom Jaime, aos professores, tudo o que fizeram para eu me transformar no que eu sou hoje, né? E um artista, um profissional, um jornalista, a maior recompensa pelo seu trabalho é que as pessoas leiam seus trabalhos, assistam seus filmes. Não é o lucro, mas é o resultado, é o impacto social que a nossa obra causa nas pessoas. Mais uma história antes de encerrar do Dom Jaime, né, que eu acho que é muito legal. Você lembra das festas juninas que a gente tinha na Lembro escola, né? também. E naquela época as bombas de festa junina eram armas mortais, né, na mão nossa. Você vai falar de João Bosco. Nossa. Aí o que aconteceu? Numa dessas festas eu queimei a mão, Queima a mão? né? E aí tive que enfaixar tudo, né? Aí na segunda-feira na classe as meninas tudo com dó, Wendel, eu faço a lição de casa, eu copio no seu caderno. E ficou uma semana assim. Só que eu tinha queimado a mão esquerda. Ah, Quando descobriram, que desaforado. desculpa, pessoal. 40 pessoas admitindo que ele mentiu para vocês. Que É. coisa. Wendel, eu quero agradecer pela presença aí mais uma vez aqui nos estúdios da Nova e vamos marcar outra volta aí, tem muita coisa para contar ainda aí, tem muita história pra gente contar aí, né? Vai ser um prazer e é uma honra para mim poder estar lançando oficialmente o livro Pé de Sol aqui no seu programa. Tá, então. E o meu e-mail, né? Se alguém quiser estar entrando em contato comigo, vou passar até o WhatsApp, que não tem problema nenhum. É o 19 99 702 0126. E eu tenho o meu site da minha produtora, que é www.stenfilmes.com.br. Então, eu adoro trocar ideias. Se vocês tiverem alguma dúvida, entrem em contato comigo, né? Um abraço e muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez, muito obrigada por esse tempo. Para a gente conhecer também, né? Para mim, para o Fala, para a gente conhecer mais de você, mais do seu trabalho. E agradecer pelo trabalho que você faz em Sumaré e por Sumaré.
Tamo Tá junto. bom? Tamo junto. Obrigada. E tamo junto. Aí. Tá certo, é 11 horas e 15 minutos, eu vou para os 3 últimos ciclos, daqui a pouco eu volto aí com muito mais aqui na programação da Nova 91 nessa Eu, tá? segunda-feira. Horóscopo do dia.